Lavagem de dinheiro e contrabando. Polícia Federal e Receita Federal deflagram ação em Santa Catarina e em outros 3 estados do país. Sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Operação desvenda esquema que causou prejuízo de mais de 56 milhões de reais aos cofres públicos. A queda do avião no norte do estado. Corpo de piloto que morreu no acidente aéreo é enterrado em Belo Horizonte. A obesidade infantil em debate. Na segunda reportagem da série Infância na Balança, conheça uma escola que tem ajudado os alunos a adotarem hábitos alimentares mais saudáveis. Uma oportunidade para pessoas em situação de rua. Programa Moradia Primeiro é o ponto de partida para a ressocialização de pessoas em situação de rua. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade começa hoje com a Operação Anemia, deflagrada pela Polícia Federal em parceria com a Receita Federal em Santa Catarina e em outros 3 estados do país. Foram cumpridos 53 mandados de busca e apreensão. A ação chegou a um grupo criminoso investigado por crimes como lavagem de dinheiro e contrabando. Ao todo, foram empregados 230 policiais federais e 34 auditores fiscais da Receita Federal para o cumprimento de 7 mandados de prisão e 53 de busca e apreensão. A operação, batizada de Anemia, ocorreu no Paraná e em outros 3 estados, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro. Veículos de luxo, entre esportivos, caminhonetes e SUVs, foram apreendidos e levados até a sede da PF de Londrina. Eles fazem parte de uma quantia de cerca de 400 milhões de reais bloqueados entre bens e valores que, de acordo com a Polícia Federal, teriam sido movimentados pela quadrilha investigada por crimes como lavagem de dinheiro, contrabando, descaminho e organização criminosa. As investigações começaram em 2020. No entanto, o grupo criminoso estaria atuando há pelo menos 10 anos. Os produtos eram trazidos da China e dos Estados Unidos até o Paraguai, por onde ingressavam ilegalmente por nossas fronteiras. Depois de ingressados no território nacional, esses produtos eram enviados para distribuidores nos estados do Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro. A lavagem de dinheiro ocorria principalmente com o uso de laranjas e empresas de fachada. A Polícia Federal também verificou que, ao longo dos anos, o esquema foi tomando corpo e os criminosos passaram a usar dinheiro virtual, como as criptomoedas, para a compra das mercadorias diretamente com os fornecedores. Durante as buscas também foram encontradas diversas armas de fogo, celulares, dinheiro estrangeiro em espécie e outros objetos. Outra operação deflagrada hoje pela Polícia Federal foi a dissimulação. A ação combateu a sonegação e a lavagem de dinheiro, crimes praticados por um grupo empresarial aqui do estado, com prejuízo de 56 milhões de reais para os cofres públicos. Foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão em imóveis de pessoas físicas e jurídicas das cidades de Criciúma, Içara, Siderópolis, Camboriú e Balneário Camboriú. A investigação começou no fim de 2022, a partir de informações da Procuradoria da Fazenda Nacional, que apontavam que o grupo empresarial fazia manobras ilegais para evitar a execução de créditos tributários. Entre as manobras estavam a transferência de bens e faturamento para outras empresas, uso de laranjas, confusão patrimonial, ocultação de sócios e compra e venda simulada de imóveis. A Justiça também sequestrou bens e valores dos investigados e das empresas. Os envolvidos vão responder por organização criminosa, fraude à execução, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 470 cigarros eletrônicos, 45 refis para cigarros e 580 caixas de balas de nicotinas, tudo contrabandeado. O material estava no porta-malas de um carro com placas de Belo Horizonte, pertencente a uma locadora de veículos, abordado em uma fiscalização na BR-153 em Água Doce, no oeste do estado. A motorista, de 46 anos de idade, disse que transportava a carga comprada em Foz do Iguaçu para pagar uma dívida. Ela foi levada para a Polícia Federal de Chapecó e vai responder por contrabando.
E policiais militares recuperaram joias e moedas antigas roubadas de uma joalheria em Monte Castelo, no Planalto Norte do estado. Foram apreendidos armas de fogo, munições, 9 sacos com moedas antigas, uma mochila com cédulas antigas, rádios, comunicadores e celulares. O assalto ocorreu na tarde desta quarta-feira. Os criminosos fugiram para o estado paranaense. A Polícia Militar Catarinense pediu auxílio para os PMs do Paraná, que encontraram um dos carros dos assaltantes em Quitadinha, região metropolitana de Curitiba. Uma pessoa foi presa. O segundo veículo foi localizado pouco tempo depois com 2 ocupantes que trocaram tiros com a polícia, mas também foram presos. Policiais da Delegacia de Roubos e Antissequestro da DEIC, em parceria com agentes do Rio Grande do Sul, prenderam o autor intelectual e executor de um crime de extorsão. A prisão ocorreu em Praia Grande, no sul catarinense. Policiais civis gaúchos receberam a informação de que uma mulher de 52 anos havia sido sequestrada e que os criminosos exigiam um resgate de R$50 mil para que ela fosse liberada. As extorsões ocorriam por meio de aplicativos de troca de mensagens contra o pai da mulher, um idoso de 80 anos. A Polícia Civil catarinense chegou ao autor das extorsões, um jovem de 22 anos que estava em Praia Grande, no sul catarinense. Ele foi preso em flagrante. Os policiais comprovaram que não havia sequestro, mas apenas um crime de extorsão. A mulher supostamente sequestrada estava em Capão da Canoa, no estado gaúcho, e não tinha participação no crime. Um incêndio atingiu um terreno com 30 casas em Ingleses, norte da ilha, aqui na capital. O fogo começou no início da manhã desta quinta-feira por volta de 5h30. De acordo com os bombeiros, o terreno possuía residências geminadas. 2 casas foram atingidas pelo fogo. Uma delas ficou completamente destruída pelo incêndio e outra foi parcialmente danificada. Os bombeiros controlaram de forma rápida as chamas. Ninguém ficou ferido. E foi enterrado hoje em Belo Horizonte o corpo do piloto que morreu num acidente aéreo que ocorreu entre as cidades de Garuva e Itapoá, no norte do estado. No velório, amigos e familiares se reuniram para o adeus a Geraldo Cláudio de Assis. O homem pilotava a aeronave de pequeno porte, que caiu no norte de Santa Catarina. A cerimônia foi restrita e, abalada, a família preferiu não gravar entrevista. Geraldo tinha 66 anos. Nasceu em Aúma, na região central de Minas, mas morava em Belo Horizonte. Ele deixa 3 filhos e 3 netos. Dentro da aeronave estava também o empresário Antônio Augusto César, que foi velado e sepultado em Governador Valadares. Os dois saíram do leste do estado na segunda-feira e seguiam para Florianópolis, capital catarinense, quando a queda aconteceu. Os destroços do bimotor foram localizados no dia seguinte, em uma área de mata e de difícil acesso. Segundo os bombeiros de Santa Catarina, a aeronave teria optado por descer no aeroporto de Joinville, onde arremeteu e caiu logo em seguida. O bimotor modelo Aircraft tinha capacidade para 6 pessoas, incluindo o piloto. O Centro de Investigação e Prevenção a Acidentes Aeronáuticos investiga o caso. A seguir, o comentário de Cláudio Prisco Paraíso. E veja também, na segunda reportagem da série sobre a obesidade infantil, você vai ver como uma escola da capital tem conseguido excelentes resultados com a implementação de hábitos alimentares adequados junto aos alunos. Depois do intervalo eu volto já já. Estamos de volta com o Band Cidade, hora de conferir a segunda reportagem da série Infância na Balança, sobre os riscos da obesidade infantil. Hoje o repórter Ronaldo Penedo vai mostrar a experiência de uma escola aqui da capital do estado. O colégio tem procurado promover hábitos alimentares mais saudáveis junto aos alunos. Até agora, os resultados têm sido muito acima das expectativas. Vamos conferir? Na hora do recreio, nada de alimentos conservados, refrigerantes ou doces. Na lancheira da criançada desta escola, só alimentos saudáveis. Tem maçã verde, tem uma geleia de morango, um suco de maçã e waffle. Eu trouxe uma uva, um iogurte, um pão com alface e queijo e também
Uma bolacha. Por aqui, cuidar da alimentação dos pequenos é lei. Tudo é acompanhado de perto por uma nutricionista. Quando uma escola promove, tem um profissional que cuida em específico dessa área, ela com certeza está aí trabalhando no desenvolvimento da criança, né? Seja orientando em relação ao cardápio, mas também trazendo atividades de educação alimentar e nutricional. Uma alimentação saudável também está relacionada à variedade de cores dos alimentos. Isso significa que quanto mais colorido o prato, mais saudável ele vai ser. É uma forma bem didática de ensinar os pequenos a relação das cores com os nutrientes. Porque imagina, todo dia eu comer chocolate, não ia ser saudável. Comer bem também faz não ficar doente e é bom. De acordo com o Atlas Mundial da Obesidade, em 2020, o Brasil tinha 34% do público entre 5 e 19 anos com excesso de peso, número que representa 15 milhões e meio de pessoas. Se nada for feito, este número pode chegar a 50% em 2035. 20 milhões de crianças e adolescentes vão se tornar obesos nos próximos 11 anos. Quando alguma criança entra em tratamento, normalmente os pais acabam também perdendo peso, porque eles acabam tendo um estilo mais saudável, né? Então a gente faz uns combinados assim, né, de mudar a rotina de todo mundo, de incentivar a atividade. Então são coisas que têm que vir lá da infância. Não é uma tarefa fácil, ainda mais com a grande variedade de alimentos nas prateleiras de supermercados. Na dúvida, fica a dica de especialistas. Essa educação nutricional é importantíssimo, né? Às vezes pode parecer uma realidade que não está dentro da nossa, mas nós temos crianças que não sabem que isso aqui é chuchu, né? Por causa dessa educação nutricional que não foi feita através dos pais. Na escola onde a Maria Antonella e o Caio estudam, o retorno das famílias tem sido positivo para a proposta de uma alimentação mais saudável. Essa questão do coletivo, de estar junto, de saber o que o filho vai comer. Então, ele aprende junto com os alunos e se preocupam muito com essa qualidade da alimentação deles. Então, é um efeito positivo e que cresce. Quando o pai vai, ele também já vem em busca de dicas de como vai formar essa lancheira na hora do lanche individual, que alimentos que são ideais. E os nossos alunos no pátio da escola também viram divulgam essas ideias. Amanhã você confere a terceira e última reportagem da série Infância na Balança aqui no Band Cidade. Não perca. Agora é hora de opinião e análise aqui no Band Cidade com Cláudio Prisco Paraíso. Olá, Prisco, boa noite. Boa noite, Rodrigo. Aquilo que colocamos ontem aqui da viagem de Jorginho Melo a Brasília acabou se configurando. Ele esteve também com o presidente nacional do Republicanos, o deputado paulista Marcos Pereira, mas antes com aquele que comanda o seu próprio partido, Valdemar da Costa Neto. Jorginho Melo foi em avião comercial porque a agenda era uma agenda política e não administrativa, acompanhado do primogênito Bruno e do caçula Felipe, e à direita, a fiel escudeira Mara. Ao centro, ele, Costa Neto. Felipe, que é advogado, já havia entrado semana passada com uma consulta ao Tribunal Superior Eleitoral para saber da transferência de Jorge Guetem, eleito pelo PL, para o Republicanos. E o ministro Marcos Nunes deu ok. E com a liberação de Valdemar da Costa Neto, a situação ficou equacionada. Mas Jorginho Melo não quer apenas o Republicanos, também o Podemos. Vamos lá. Aqui está Carmen Zanotto, que deixou a Secretaria da Saúde para concorrer à Prefeitura de Lages. Havia perdido em 2020 por apenas 56 votos.
À época, Lucas Neves, hoje deputado, também disputou. Tinha topado serviço de Carmen, na última hora disputou e foi o responsável pela sua derrota. E agora, a articulação é a seguinte: Lucas indica o companheiro de chapa de Carmen Zanotto pelo Podemos. Ela é eleita, ele concorre à Câmara Federal no Espaço da Serra, que vem sendo ocupado já há várias eleições por Carmen Zanotto. Aliás, foi essa a conversa. Vamos lá? Aqui ainda temos Paulinha com Camilo Martins. Paulinha conseguiu derrubar Camilo Martins, também deputado, ambos, assim como Lucas Neves, os três do Podemos. Paulinha conseguiu, graças à intervenção de Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, conseguiu ficar com a presidência do Podemos. Ela que tem vinculação com o PSD. Camilo tinha com o PL de Jorginho Melo. Agora sim, temos as fotos de Renata Abreu, presidente nacional do Podemos, que entregou para Paulinha, graças a Kassab. Só que Carmen Zanotto tem uma relação de longa data com Renata na Câmara dos Deputados. E esteve lá junto com o Jorginho Melo. E ficou acertado o seguinte: uma vez Jorginho Melo entregando um mandato de deputado para o Podemos vai entrar na base de sustentação de Jorginho Melo, assim como republicanos. A única diferença é a seguinte: que não será antes das eleições municipais, apenas em 2025. Mas vai valer já para o projeto de reeleição de Jorginho Melo ao governo do Estado. Ou seja, o governador avançando e ampliando os apoios, já de olho na recondução. É isso, Rodrigo. Obrigado, Prisco. Até amanhã. Cláudio Prisco Paraíso, todos os dias com a gente aqui no Band Cidade. E você confere também a coluna no portal TVBV Online. Acesse e confira. O governador Jorginho Melo teve aprovadas as contas de 2023, o primeiro ano de mandato. A aprovação foi feita pelo Tribunal de Contas. O Balanço Geral do Estado e o parecer prévio foram aprovados por unanimidade pelo Tribunal de Contas. Entre os estados analisados, mereceram destaque por parte dos conselheiros os investimentos de R$ 1,3 bilhão acima dos mínimos constitucionais nas áreas de educação, saúde, ciência e tecnologia e ensino superior. O tribunal fez apenas uma ressalva ao governo e incluiu 19 recomendações, números que ficaram abaixo da média dos pareceres de 2015 a 2022. Outro fator destacado pela Corte de Contas foi o esforço de gestão promovido por meio do Plano de Ajuste Fiscal, que colaborou para a redução das despesas. A massa de ar seco que tem atuado em Santa Catarina ao longo da semana entra em aquecimento. Na prática, essa condição mantém o tempo firme para esta sexta-feira. O dia vai ser assim, de sol forte e poucas nuvens em todas as regiões do estado. Persiste apenas a condição para nevoeiros isolados pela manhã. As temperaturas seguem baixas ao amanhecer e entram em elevação ao longo do dia. Vamos conferir? Mínimas e máximas em Florianópolis, mínima de 17, máxima de 22 graus. Em Joinville, variação entre 15 e 26. Em Blumenau, mínima de 15 e máxima de 26 graus. Viramos a página, mais informações. Em Criciúma, mínima de 16, máxima de 27 graus. Em Lages, na Serra Catarinense, variação entre 11 e 20. E em Chapecó, mínima de 13 e máxima de 25 graus. A seguir, o destaque é para a ação social que faz a diferença. Conheça um projeto que tem ajudado pessoas em situação de rua na capital a mudar de vida por meio do acesso à moradia. Assunto para o nosso bloco final. Já voltamos. Estamos de volta com o Band Cidade. O inverno está próximo e produtores rurais têm que se virar para garantir a colheita. Um casal de Laurentino, no Alto Vale do Itajaí, adotou medidas para manter o ritmo de produtividade, mesmo com as temperaturas mais baixas e a chuva forte.
Andando aqui pela propriedade, nós encontramos um pouco de tudo. Além da alface, tem rabanete, rúcula, brócolis, temperos e muito mais. Algumas culturas foram adicionadas com o tempo, de acordo com a praticidade para produzir e também atendendo à demanda do mercado. A gente tem que fazer algumas coberturas, o que prejudica mais é a chuva, né? Então, no inverno, os produtos crescem mais devagar, leva mais tempo do que no verão. E no inverno, algumas folhosas acabam se desenvolvendo mais lentamente quando já estão aqui na roça. É o caso do alface, por exemplo, que de 40 dias no verão, passa para 60 no inverno. A previsão até era bastante chuva e também o frio. Daí algumas coisas a gente protege para não deixar os clientes sem, né? Hoje o casal atende a diversos estabelecimentos em Laurentino, Rio do Oeste e até Rio do Sul. Com trabalho e criatividade, para esse casal de agricultores não existe tempo ruim. Eu sou desde os meus 14 anos na roça. Daí o pai sempre plantava verdura. Mas daí a gente foi, quando ele casou, daí a gente veio para Laurentino, daí começou a inovar. Primeiro começamos só com alface, daí fomos botando tempero, rúcula, agrião, né? Daí tudo que era de novidade e que a gente achava que ia conseguir produzir, daí começamos a fazer e estamos aí. Fácil não é uma lida diária, mas a gente gosta, né? E precisa ter alguém produzindo alimento. Se todo mundo desistir e for para a cidade, não vai ter quem produz. Tem toda a razão, né? Você vai conhecer agora um projeto que tem ajudado pessoas em situação de rua a mudar de vida aqui em Florianópolis. Um ponto de partida para essa mudança é ter um lugar para morar. E é aí que entra o projeto Moradia Primeiro, que a repórter Thaisa Kiziel foi conhecer. Olha só. Muito mais do que apenas um lugar para ficar, um endereço fixo. Este é o foco do programa Moradia Primeiro, em Florianópolis. Projeto coordenado pela Pastoral do Povo da Rua com o apoio da Ação Social Arquidiocesana. Primeiro mês, a pessoa tem apoio integral, o pagamento do aluguel, a carga do gás, o suporte, a alimentação. No segundo mês, ela passa a assumir a alimentação e assumir despesas, se tiver de luz e de água já é dela. No terceiro mês, ela começa a contribuir com um valor no aluguel e aí vai crescendo. Geralmente, pelo sexto mês, ela já está cobrindo metade do seu aluguel. Além do auxílio com o pagamento do aluguel até que o acolhido se estabilize, a pastoral proporciona momentos de formação psicológica e espiritual aos participantes. O acesso à moradia possibilita a estruturação da vida pessoal e gera mudanças importantes. Melhores condições de saúde, educação e oportunidade de trabalho. A Ana Orion foi uma das acolhidas. E a força de vontade dela, junto à metodologia do programa, deram tão certo que hoje ela tem renda própria e segue a construção da independência e autonomia. A partir do momento que eu fui acolhida, que eu me vi dentro de uma casa novamente, as coisas mudaram dentro da minha cabeça, né? Que eu podia sonhar de novo, né? E não só sonhar, porque sonhar todo mundo pode realizar, que é mais difícil, né? Atualmente o programa sobrevive de colaborações, mas tem a possibilidade de ser institucionalizado na capital catarinense para obter recursos públicos. A gente acredita que no segundo semestre já seja viável a gente já ter um projeto piloto funcionando aqui em Florianópolis. O que vale mais a pena? É isso que tem que ser feito, né? Ser colocado na balança. O que compensa mais? Eu voltar para aquela coisa horrível que eu estava vivendo? Ou estar aqui hoje, porque não é só querer ou não querer, o organismo da gente age muito, né? Então, com esses acompanhamentos, assim, o projeto, para mim, tem sido sucesso total. E olha só que legal, 2 servidoras públicas do governo do estado, elas são finalistas de uma premiação nacional que reconhece o talento e metodologias inovadoras aplicadas por servidores para a melhoria da sociedade como um todo. Expondo boas práticas e iniciativas que dão certo, é o Prêmio Espírito Público 2024, que busca dar visibilidade para servidoras que contribuem para o desenvolvimento do país. É a Karen Baestorff e a Carla Gianni da Rocha, que são finalistas na categoria Gestão e Planejamento pela Central de Compras do Estado, um projeto que faz parte do programa Compras SC.
Imagem ao vivo para você agora na tela. Florianópolis, capital de todos os catarinenses, 20 graus, a temperatura em destaque, as pontes que fazem a ligação entre a ilha e o continente, com tráfego tranquilo neste início de noite aqui na capital do estado. E o céu é nublado neste momento. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidades. Reportagens desta edição você confere em TVBV Online. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela ou acesse tvbv.com.br e fique muito bem informado. Vem aí o Jornal da Band. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau. Atenção para o top de 5